Boa noite, amada igreja, família Igreja Presbiteriana de Brasília. Eu sei que você deve estar com muita saudade de nós nos reunirmos aqui na igreja. E continuamos orando, confiando naquilo que Deus está fazendo. Hoje, primeiro domingo do mês, dentro da nossa agenda, seria um domingo para nós celebrarmos a ceia do Senhor. E não poderemos fazê-lo. Mas nós vamos refletir sobre esse grande amor do Senhor, que Jesus fez por nós e a missão que Ele nos dá. Eu quero começar fazendo a leitura do texto de 1 João, primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versos 10 e 11. Se você puder abrir sua Bíblia, peço que você o faça agora. Vamos se ajuntar, família, em torno da tela, para que nós tenhamos esse momento de leitura da Escritura, de louvor a Deus com cânticos, de ouvir a exposição da palavra e, como família, oferecemos ao Senhor a nossa adoração. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Eis aqui a síntese daquilo que Jesus fez por nós, para que nós hoje sejamos um reflexo de quem Ele é para as pessoas. Neste ano do serviço, servimos em amor com tudo que Deus nos tem dado. Então, juntos agora, Bíblia na mão, alegria no coração, um hino nos lábios, uma canção de adoração, nós vamos juntos oferecer a nossa adoração ao Senhor. E eu quero te convidar para nós cantarmos o hino do mês de abril, começando agora. Nós temos como igreja, como pastores, trazido sempre, e como área da música também, né, queridos? Sempre trazido um novo hino, um hino que a gente canta pouco, ou um hino novo, para nós cantarmos durante todo o mês. Nesse mês nós temos a celebração da Páscoa, nós lembramos da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos cantar Amor que Vence. Não existe poder maior no mundo do que o amor. Não existe poder maior no mundo do que o poder do amor. Amor que te resgatou das trevas, amor que te resgatou da escravidão do pecado, amor que te dá uma vida eterna em Cristo Jesus. Vamos cantar com a família, nosso querido irmão Siloé, vamos louvar a Deus com esse hino, Amor que Vence. Queridos irmãos, convidamos vocês para estar juntamente conosco, adorando o hino 260 do nosso cenário, Amor que Vence. Esse hino foi escolhido para ser o hino do mês. Amor que por amor desiste, amor que por amor morreste, oh quanta dor não padeceste, minha alma veste resgatar, e meu
depois de cantarmos esse amor e sermos lembrados do grande amor que nos alcançou, e amor que não apenas nos alcançou e redimiu, queridos, um amor que segue conosco, um amor que nos dá a vitória naquilo que precisamos. A família de Jesus adora o Deus de toda majestade. Abra sua Bíblia no Salmo de número 96. O Salmo 96 é um tributo à majestade, à glória, à grandeza do nosso Senhor. Salmos 96. Vamos ler a Escritura Sagrada. Na verdade, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe com fé, com atenção, colocando a sua mente, o seu coração na verdade da Escritura. É um salmo de Davi, Salmos 96. Assim diz a Escritura Sagrada. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória ao nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Queridos, que belíssimo testemunho da grandeza, da majestade e daquilo que é nossa responsabilidade, anunciar a todos os povos, toda a terra, quem é o único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Esse é um salmo que nos convida à gratidão pela vida que recebemos, à adoração pelos atributos, pela majestade, pela glória de Deus reveladas, mas também que nos leva a confessar como somos pecadores. Vamos orar. Pai, nós queremos engrandecer ao Senhor. Tu és o único Deus glorioso, majestoso. Todos os demais não passam de ídolos. E nós queremos te agradecer. Porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nós fomos alcançados por essa graça, constrangidos pelo amor de Cristo que se entregou na cruz e ressuscitou, para que nós vivamos uma vida abundante e eterna nele. Obrigado, porque hoje estamos reconciliados contigo, Pai, por causa do amor de Jesus, por causa da nossa união com Cristo. Ah, Senhor, na beleza da Tua santidade, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Somos pecadores e pedimos-te, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos a falta de amor, perdoa-nos a falta de fé, perdoa-nos quando queremos andar e resolver as coisas com as próprias forças. Perdoa-nos porque falamos mal dos outros e tantas vezes justificamos isso. Pai, perdoa-nos, porque muitos são os nossos pecados. E o Espírito Santo vai trazendo agora à nossa memória cada um deles. E nós os colocamos diante do Senhor, aos pés da cruz, porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados.
Transforma-nos, sustenta-nos e santifica-nos, pois queremos viver para Ti. Nós oramos, confiados em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar? Depois de oferecermos a nossa gratidão, a nossa adoração com palavras, com a nossa oração e reconhecemos a bondade de Deus em nos perdoar os pecados, nós estamos com o coração alegre para louvarmos o nosso Deus. Vamos fazer isso? Vamos louvar ao nosso Deus com o Mateus, que vai nos conduzir nesse instante. Boa noite, igreja. Vamos começar esse momento de cânticos com Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esse Deus que é majestoso, Ele prometeu pra gente que nada vai nos separar do amor dele. Então vamos cantar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus domine e reine sobre a sua vida, sobre o seu coração. E nesse tempo que vivemos, que o nosso Senhor possa derramar esperança sobre a sua vida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós estamos aí na sequência da exposição do Evangelho, do livro de Marcos, e hoje nós chegamos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 5, do verso de número 1 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, verso 11, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, verso 18, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, que a tua palavra, que é a verdade, possa inundar a nossa alma nessa noite e trazer esperança
nos exortar, nos consolar. Ó Pai, em nome de Jesus, visita cada vida, cada irmão que está ali do outro lado da tela, sendo exposto à Tua palavra, que mesmo de forma virtual, Senhor, o Teu Espírito, que é onipresente, possa ir de encontro à vida desses meus irmãos, neste momento, nessa hora, no dia do Senhor, neste domingo à noite. Deus, ir encher a vida, o coração, a mente de esperança. Perdoa os meus pecados, Pai. Limpa a minha vida, limpa o meu coração com o sangue poderoso de Jesus. E fala a nós por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Eu quero começar essa nossa reflexão lendo um pequeno trecho de um poema chamado Solombra, de Cecília Meirelles. E esse pequeno trecho dessa obra diz assim, abro aspas, esperamos assim, por esperança. A espera vai se tornando sonho afável, mas descubro no olhar que te procura uma névoa de orvalho. Fecho aspas. Queridos, quando temos esperança, tudo se torna mais agradável, não é verdade? A vida se torna como um sonho e ela, a vida, passa a ter mais valor. É como um sonho afável, é como algo prazeroso. Agora, quando a esperança se vai, é como diz a poeta, mas descubro no olhar que te procura uma névoa de orvalho. Ou seja, quando a esperança se vai e olhamos para a realidade, e eis que ao olhar para essa realidade, diante de nós se abre um abismo, nos restando apenas uma vida sombria, um tempo soturno, nebuloso, um tempo de vírus, um tempo de pandemia. E essa experiência não é peculiar somente a mim, mas é uma experiência vivenciada por todos nós. Pessoas experimentam tempos de profunda esperança e alegria, mas que vez e outra, essas experiências passam por tempos, por momentos obscuros, tempos onde a gente busca uma névoa de orvalho como esperança, mas nada encontramos. E a Bíblia, a palavra de Deus, está repleta de pessoas, vidas, histórias, experiências assim. Homens e mulheres que atravessaram um tempo de esperança, mas também trilharam tempos de medo, de angústia, de desespero. E nesses tempos, uma fonte de esperança está na vida de Jesus, nas suas obras, na forma que ele viveu, na maneira de como ele atuou diante do desespero humano à sua volta. Mas sabe, quando a gente para analisar a vida de Jesus, as suas obras e a forma que ele lidou com a dor, com o sofrimento e com o desespero humano, a gente não consegue encontrar um padrão. Veja comigo. Ora Jesus cospe na terra, pega o barro e passa nos olhos de um cego, e o cego passa a ver. Em outro momento ele faz o mesmo. Cospe na terra, faz o barro, coloca no olho do cego e diz, e aí, você está vendo? Ele diz, eu vejo pessoas como se fossem árvores. E então Jesus faz um novo movimento. Em outras ocasiões, ele encontra um centurião que tinha um servo em sofrimento. Jesus não vai ao encontro do servo do centurião, Jesus não fala nada, Jesus não emite nenhuma palavra de ordem, ele apenas diz para o centurião, pode ir para casa, seu servo está curado. Teve momentos em que Jesus apenas olhou para o cego e o cego voltou a enxergar. Houve momentos em que Jesus tocou nas pessoas, em outros momentos ele não toca nas pessoas. Já teve outros momentos em que ele abraça as pessoas e abraça aqueles que não deveriam ser abraçados, como os leprosos, por exemplo. Ora, Jesus toca. Mas teve um momento em que ele foi tocado, e quando ele foi tocado, o texto diz que dele saiu virtude, dele saiu poder, e uma mulher foi curada. Qual é o padrão da ação divina? E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o padrão da ação divina? Não. Isso nós nunca saberemos. Mas nós vamos falar hoje sobre esperança em meio ao caos.
E essa palavra é para você que está angustiado, para você que está desesperado, para você que está aflito, para você que está com o coração em pânico. Afinal, queremos esperança, queremos ordem em meio ao caos, queremos paz e ordem e esperança neste tempo hoje que vivemos. Dias soturnos, dias sombrios, dias de vírus, de pandemia, dias em que o caos pandêmico se instalou no mundo. E o título que eu dei para essa nossa reflexão, com base em Marcos 5, de 1 a 20, é A Esperança em Meio ao Caos, ou Esperança no Caos. O texto vai nos dizer que havia um homem possesso de um espírito imundo, e que esse homem ele vai ao encontro de Jesus. O texto nos diz que esse homem possesso de um espírito imundo que vai ao encontro de Jesus, ele habitava, ele morava, ele residia em meio aos sepulcros, verso 3. Um local de morte, um local que pelo judaísmo do primeiro século era considerado um local impuro e moradia e habitação dos demônios. Queridos, o fato deste homem habitar em meio ao sepulcro, no túmulo, no cemitério, nos mostra algo mais profundo do que apenas a indignidade humana, devido, óbvio, às condições sociais. O fato deste homem habitar e morar no deserto, no cemitério, no sepulcro, nos mostra e nos revela o estado do coração humano sem Jesus. O estado natural do homem sem Deus. Satanás, o inimigo de Deus, por não poder atingir a Deus, ele faz o quê? Ele assola a obra-prima da criação divina. O homem, a mulher, o homem e mulher criados segundo a imagem, segundo a semelhança do próprio Senhor. Se você for lá em Apocalipse capítulo 12, versos 7, 8 e 9, e do verso 13 ao verso 17, você vai constatar a serpente, o dragão, o inimigo assolando, indo atrás da criação do Senhor, homem e mulher. O texto de Marcos nos mostra no verso 4 que esse homem foi preso por correntes, preso por grilhões, preso em cadeias. Mas o texto vai nos dizer que as cadeias foram quebradas por ele, grilhões despedaçados, ninguém podia subjugar esse homem, ninguém podia conter esse homem, ninguém podia prender esse homem, ninguém tinha força capaz de afugentar esse homem. Afugentar do meio social, porque provavelmente as pessoas prendiam esse homem, porque de fato ele era um incômodo social. Ninguém conseguia controlar, ninguém conseguia prender, ninguém conseguia conter. Este homem endemoniado, um homem criado à imagem e à semelhança de Deus, está tão desfigurado espiritualmente daquilo que fora criado para ser. O texto vai nos dizer que, verso 5, ele andava de noite e de dia pela cidade, se cortando com pedras, causando medo, terror, incômodo na comunidade local, na cidade de Gadara. Obviamente que tal comportamento revela um desequilíbrio da normalidade. Este homem que habitava em sepulcros feria-se com pedras, mas ao ver Jesus Cristo, ele faz algo inesperado. E o verso 6 diz que ele adora. Mas veja comigo, esse homem não tinha consciência. Ele se cortava com pedras, ele andava nu, ele morava em túmulos, e o texto nos mostra que o homem se prostra. Mas na verdade não é o homem que está se prostrando, na verdade são os demônios que estão se prostrando e se curvando diante de Cristo. Eu quero dar uma pausa com você aqui. Observa comigo que do verso 3 ao verso 5 é um parêntese. Porque no versículo 2, o autor
fala de um homem se encontrando com Jesus. Do verso 3 ao verso 5, o autor vai narrar a condição em que aquele homem vivia. E no verso 6, ele retoma aquilo que ele estava falando no verso 2. No verso 6 ele diz: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Por quê? Porque o foco do texto não é enfatizar a vida lastimável do homem possuído por demônios. Mas o foco do texto é mostrar o poder e a autoridade de Jesus Cristo diante da realidade espiritual demoníaca. Olha, Mulholland, um teólogo e um estudioso do Novo Testamento, ele narra esse encontro do endemoniado de Gadara com a pessoa de Jesus Cristo. E ele diz assim, abro aspas: a cena apresenta um encontro poderoso com consequências cósmicas. Cada um reconhece o poder que está por detrás do outro. Satanás vê seu reino invadido por Jesus. No entanto, ele planeja um contra-ataque com um exército de espíritos maus, esperando contra a esperança reconquistar seu domínio. A menção de uma legião de espíritos imundos poderia amedrontar alguém a ponto de se retirar. Jesus, porém, pelo poder da sua palavra, espalha terror no exército demoníaco. Fecho aspas. Nós temos do verso 7 ao verso de número 13, uma conversa de Jesus Cristo com a legião de demônios. E algo precisa ser dito aqui. A Bíblia proíbe consulta aos mortos. A Bíblia proíbe consulta a entidades espirituais e a espíritos. Todavia, Jesus aqui, ele tem essa conversa com a legião de demônios, porque se trata da revelação progressiva do Senhor. E aqui, obviamente, existe o quê? O aspecto do ensino. Jesus quis conversar com essa legião de demônios, porque ele desejava mostrar para mim e para você duas grandes verdades. A primeira grande verdade que Jesus deseja nos mostrar é que nós não podemos ser negacionistas quanto à realidade espiritual e à existência dos demônios. E a segunda verdade que Jesus deseja nos ensinar nesse texto, ao conversar com o diabo, o cão, o Satanás, é que nós não precisamos ter medo deles. Por quê? Porque servimos a um Deus que é infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer realidade demoníaca. O fato, queridos, é que o diabo, ele faz um pedido para Jesus. Olha o verso 7. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. O pedido básico é, não me atormentas. Esse é o pedido da legião a Jesus. E Jesus atende o pedido da legião de demônios. E ele atende porque ainda não era chegada a hora. Do quê? Da legião dos demônios, de Satanás com seus demônios serem atormentados. Porque eles sabem que vai chegar o dia em que eles serão eternamente atormentados. E Jesus responde à pergunta, ao pedido, na verdade, da legião, com uma ordem, dizendo, ó, sai, espírito imundo desse homem, o espírito imundo saia desse homem. Você percebe? O homem que ninguém conseguia subjugar, o homem que corrente alguma, cadeia alguma, grilhão algum conseguia prender, é liberto com uma simples palavra de Cristo. Sai desse homem. Eis aquele que acalma os ventos e os mares, libertando agora um homem do poder das trevas com o poder da palavra. E aí vem o verso 9. Na nossa mente, Jesus poderia, está liberto, libertei, vou-me embora. O que Jesus faz? Ele vira e diz, qual é o teu nome? E é que Jesus começa um diálogo, queridos, com a legião de demônios. E ele pergunta, qual é o teu nome?
Verso 9, respondeu ele, legião é o meu nome porque somos muitos. Legião era um nome dado a um destacamento militar de soldados romanos. E essa legião, esse destacamento militar, era composto por mais ou menos 6.000 soldados romanos. Queridos, não existia nada no primeiro século mais aterrorizante do que uma legião de soldados romanos. Porque onde essa legião de soldados chegava, onde eles entravam, eles destruíam tudo. Eles entravam em cidades, em vilarejos, em pequenos povoados, e quando eles chegavam, eles matavam, eles destruíam, eles não tinham pena, matavam homem, matava mulher, matava criança, colocava fogo em tudo, matava os animais, saqueava tudo que podia. Então não existia nada mais que causava mais medo naquele contexto do que um destacamento militar conhecido como legião. E quando Jesus pergunta qual é o nome do espírito imundo que está possuindo aquele homem, ele diz legião. E é engraçado que com uma palavra, Jesus expulsa mais de 6.000 demônios. Expulsar um já é difícil, imagina 6.000. Com uma palavra, sai desse homem, o homem está liberto. Mas existe um outro pedido, verso 11 e 12. A legião diz, Jesus, é o seguinte, tem uns porcos ali, no penhasco, não manda a gente para fora do país não, deixa a gente entrar naqueles porcos. Jesus, verso 13, Jesus o permitiu, porque quem manda? Quem estava mandando ali naquele cenário? Era Jesus. Jesus falou, então tudo bem, pode ir lá para os porcos, vai lá para os porcos. E eles saem do homem, a legião, entram nos mais de 2.000 porcos, e os porcos, o texto vai nos dizer, eles se precipitam de despenhadeiro abaixo. Gadara era uma terra gentílica. E a economia daquela região girava em torno da criação de porcos. Criação de porco em Gadara era o meio econômico, era o meio em que as pessoas tinham para se sustentar. E para o judeu, porco é imundo, é um animal imundo. Então, Marcos, ele é intencional em mostrar que Jesus é quem permite que os espíritos imundos, a legião, vá até os porcos, verso 13 nos mostra isso. Mas também Jesus atende esse pedido porque, obviamente, Jesus tinha uma intenção, um propósito. Tudo que acontece, existe um propósito. E qual era o propósito em Jesus atender esses pedidos? Qual era o propósito? Deus ter o seu nome conhecido, adorado, reverenciado, temido. E quando os porcos caem no precipício abaixo, olha a reação dos porqueiros, verso 14. Eles fogem e eles vão para a cidade e pelos campos anunciando Jesus. E então sai o povo para ver o que está acontecendo. Não, a gente está ouvindo dos porqueiros que tem um tal de Jesus que está fazendo um rebuliço aqui na nossa cidade e mais de 2.000 porcos caíram de despenhadeiro abaixo. O que está acontecendo? E o texto vai dizer que após os próprios porqueiros anunciarem Jesus, as pessoas saem para ver o que estava acontecendo. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Temos um homem alcançado por Jesus. E isso gerou um maravilhamento na pessoa de Cristo para os outros moradores da cidade de Gadara. Porque as pessoas ficavam impressionadas, elas temeram, o texto diz. Mas, no verso 16, o texto vai dizer que algumas daquelas pessoas que presenciaram tudo aquilo, rejeitaram a Jesus. Versos 16 e verso 17. Aqui a gente precisa fazer uma nova pausa. Uma nova pausa. O verso 15 mostra o homem transformado. O verso 16 e 17 é uma pausa. E o verso 18 a 20 retoma a ideia do verso 15.
O verso 15 é um homem transformado, vestido, sentado em perfeito juízo. E o verso 18 retoma essa ideia, porque esse homem que foi transformado quer seguir a Jesus. Mas entre o verso 15 e o 18, nós temos Marcos contando o relato de que houve sim um homem liberto, mas houve pessoas que rejeitaram a Jesus. Como que nós podemos aplicar, queridos, isso para o nosso coração? Esse aqui é o retrato da humanidade em que nós vivemos. Cristo tem poder para intervir na vida humana, mas o que os homens desejam? Uma vida sem Cristo. Mas por que se Jesus gera dignidade, ou gerou dignidade para aquele homem? Por que as pessoas rejeitaram Jesus, se Jesus trouxe aquele homem de volta a uma vida normal? Porque o maior perigo, presta atenção no que eu vou falar agora. Porque o maior perigo de você ir até Jesus, e você só vai até Jesus porque ele veio, o endemoniado só foi até Jesus porque Jesus desceu do barco e foi à terra de Gadara. O maior perigo, sabe qual é? É que Jesus vai desconstruir os seus planos para construir os dele na sua vida. E o coração desses porqueiros foram revelados. Foram revelados. O coração desses homens que negam a Jesus e que rejeitam a Jesus, aqui em Marcos 5, é o coração descrito lá em Marcos capítulo 4. Volta a sua Bíblia um pouco. Marcos capítulo 4, verso 18 e verso 19. Diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esses homens do capítulo 5, volta sua Bíblia para Marcos capítulo 5, verso 14. Esses porqueiros que fugiram anunciando Jesus, rejeitaram a Jesus, porque Jesus destruiu os planos. Jesus mandou os porcos para o precipício. Jesus está querendo dizer, vocês são sustentados não por causa de porcos, mas eu sustento vocês. O desfecho dessa história, queridos, é muito importante para o cristão de hoje. Porque o homem era desejoso de ir com Cristo no barco. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não atende o pedido do homem. Veja que ironia. Jesus atende o pedido dos demônios, mas Jesus não atende o pedido desse homem. E o que Jesus disse para esse homem? Não. Você não vai comigo no barco, não. Você vai voltar. Você vai voltar para o seu lar. Você vai voltar para a sua família. Você vai voltar para a sua comunidade local. E você vai precisar gerar uma reconciliação com essas pessoas. Porque você importunava essas pessoas. E agora, em vez de importunar as pessoas, você vai testemunhar do que eu fiz na sua vida. E qual foi a resposta desse homem? Não poderia ser outra, óbvia. O texto vai nos dizer: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Queridos, esse homem se tornou um missionário do reino de Deus. Uma testemunha viva do poder de Cristo sobre as realidades malignas. Sobre o reino de Satanás. E aqui eu quero trazer, antes de concluir, trazer algumas aplicações para o nosso coração. A primeira é que, da mesma forma que Cristo tem poder e domínio sobre os ventos e as águas do mar ao acalmar uma tempestade, que é o contexto anterior, Ele tem poder para gerar paz a um homem atormentado por demônios e trazer esperança em meio ao caos. Porque Ele é o Senhor que domina, Ele é o Senhor que permite e Ele é o Senhor que extirpa toda e qualquer pandemia no tempo dele, e se ele quiser, com apenas uma palavra, talvez do tipo: tá bom, coronavírus, chega, já deu o que tinha que dar.
A segunda aplicação que temos para o nosso coração é que toda libertação espiritual tem a finalidade de produzir pessoas que preguem as boas novas do Evangelho. Fomos libertados das trevas, conduzidos para o reino da luz, para o reino do amor, com uma finalidade: sermos servos. Vivíamos um caos espiritual. Cristo entra na nossa vida, entra na nossa existência e traz esperança. E devemos ser pregadores dessa esperança. Queridos, quando o Evangelho chega, junto dele vem a transformação, porque ele é a transformação. Terceira aplicação para o nosso coração. O homem queria ir no barco com Jesus, mas Jesus manda ele ir para a casa dele, manda ele pregar e anunciar aos seus, falar daquilo que aconteceu na vida dele, da sua libertação. Queridos, isso é o oposto de muitos cristãos de hoje. Cristãos consumistas de pregação. Essa pandemia e esse isolamento social, ela revela o seu nível espiritual. Essa pandemia, na verdade, esse isolamento revela muitas coisas para nós. Se a gente fosse fazer uma anamnese, uma reflexão profunda do nosso coração. Mas essa crise que estamos vivendo e esse isolamento social revela se de fato você entendeu o que é ser servo de Jesus. Revela se você de fato entendeu o que é ser servo de Cristo, ou vai revelar se você está apenas acostumado com uma espiritualidade de consumo. E por que eu estou trazendo essa exortação? Porque como você vai pregar, como você vai falar, como você vai anunciar o Evangelho de Jesus, se você não consegue, se você não tem a capacidade de entrar no seu quarto, de trancar a porta, como diz Mateus 6, de dobrar o seu joelho, de orar ao Senhor, de você, só você e Deus, você pegar a sua Bíblia, ler a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus falar contigo sem uma mediação humana. Porque se você precisa todo dia, para ouvir a Deus, ter que ver um pastor falando, tem algo errado com a sua espiritualidade. De fato, o Senhor levanta pastores como homens para guiar, para pastorear, para aconselhar o rebanho. Mas, queridos, você tem livre acesso ao Senhor. Você não precisa de um pastor de terno e gravata com a Bíblia na mão, falando para você sobre a palavra. Você precisa é de Jesus. E graciosamente Jesus usa pastores para trazer uma mensagem para o seu coração. O ponto, queridos, é que a gente não pode ter uma dependência humana. A gente tem que depender de Cristo. E esse isolamento revela, em conversa com outros pastores, pessoas em crise porque talvez não está tendo aquilo que gostaria, tanto acesso a conteúdo, e por mais que a gente viva numa era digital, esse homem queria entrar no barco com Jesus para ver o que Jesus ia fazer. E o que Jesus diz? Você vai fazer aquilo que eu fiz na sua vida. Você vai pregar, você vai anunciar, você vai proclamar a verdade e a libertação que eu, Jesus, fiz em você. Você vai ser um pregador das boas novas, da esperança. Você não vai entrar no barco comigo e ficar vendo eu fazer as coisas, não. E uma última aplicação para o nosso coração. O tema da nossa igreja para esse ano de 2020 é o serviço. E você pode pensar, eu acho que o pastor Heber não pensou muito bem no tema, né? Serviço e a gente não está fazendo nada. Estamos sem atividade, estamos sem reunião de departamento. É bem verdade que ninguém ia adivinhar que a gente ia passar por essa pandemia. Mas sabe o que isso nos revela, queridos? Que a essência do serviço no reino de Deus é fazer o que Jesus ordenou para esse homem. Ir, pregar, anunciar. É simples, o cristianismo é simples, como já disse C.S. Lewis. O cristianismo é puro e simples. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso serviço.
Então, querido, quando você acha que você não pode servir e que não tem como servir porque não está tendo a reunião do departamento A, o ajuntamento com o grupo B, desculpa, mas talvez você não entendeu o que é serviço no reino de Deus. Mas pastor, como que eu vou pregar? Eu estou dentro de casa. Verdade. Mas a gente pode ligar. A gente pode mandar uma mensagem. Você pode fazer uma cartinha e colocar debaixo da porta do seu vizinho. Você pode. Você pode fazer uma chamada, conferência, uma videoconferência. Você pode ligar para aquele seu parente, para aquele seu amigo do trabalho que está em pânico com tudo que tem acontecido, com tudo que está acontecendo. Queridos, olha o verso 19. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha para mim. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão angustiadas. As pessoas estão em pânico. As pessoas estão pensando sobre a vida, e se eu morrer, o que eu fiz? Eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa. As pessoas estão reflexivas sobre a vida, porque a gente só reflete sobre a vida diante do caos, diante do problema, diante do sofrimento, diante da dor. E Jesus está falando para mim, para você, por meio do texto do ex-endemoniado de Gadara: ei, vai e leva a esperança. Prega as boas novas. Porque a esperança, ela vem no meio do caos quando a palavra é pregada, quando o evangelho é anunciado. E eu quero concluir. De fato, esse texto de Marcos 5 reforça a minha fala do início. Qual é a forma de Jesus agir? Lembra? Pegou, cuspiu na terra, passou no olho, toca, não toca, abraça, não abraça, tocaram nele. Qual é o padrão da ação divina? E aqui nesse texto a gente vê uma forma totalmente diferente. Jesus conversando com uma legião de demônios, libertando esse homem, demonstrando e mostrando para mim, para você, quem de fato tem poder e autoridade para promover esperança no caos. Queridos, a esperança não é um método, a esperança não é uma forma, a esperança não é um tempo específico, a esperança não é um lugar específico, a esperança é uma pessoa que age e quando atua na vida humana, produz nos piores cenários um tempo de esperança. Afinal, um homem que vivia entre túmulos, nu, ferindo-se com pedras, gritando nas ruas de Gadara, sem juízo, um atormentador social agora está vestido, de volta à sua família, em perfeito juízo, não mais atormenta a cidade de Gadara, mas agora passa a ser um atormentador das trevas, porque pela graça de Cristo, ele se tornou um pregador da esperança, que é Jesus. Um pregador das boas novas, um pregador do evangelho de Jesus. Meu irmão, Jesus está nos dando uma oportunidade de pregar o evangelho. Porque se tivesse tudo bem, todo mundo na sua rotina, todo mundo viajando, normalmente, muito difícil as pessoas se inclinariam a Jesus. Este é o nosso tempo, igreja. É o tempo de pregar o evangelho, o tempo de entender o que é ser igreja, entender o que é ser servo, entender o que é ser serviço. Esse é o tempo da gente quebrar paradigmas e desconstruir muitos conceitos errados. Aqui onde eu estou, nesse lugar, isso aqui não é a igreja. Isso aqui é um lugar de pedra, de tijolo e de cimento, aonde eu e você, como igreja, a gente se reúne. A maior missão da igreja, não é ficar se reunindo em departamento toda semana. A maior missão da igreja é anunciar aos perdidos o evangelho de Jesus. E esse é o nosso tempo. O tempo de esperança em meio ao caos
Que Jesus nos levante como igreja, que Jesus nos levante como servo, que Jesus nos levante como arauto do Evangelho, aqueles que na boca e nos lábios têm palavra de esperança. E se você está angustiado, apavorado, com medo, você serve a esse Jesus, que com uma palavra libertou um homem de mais de 6.000 demônios. Tenha fé, ore, leia a palavra, busque ao Senhor, jejue, converse com seus amigos. Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos entender a verdade da Tua palavra. Deus, desconstrói da nossa mente, do nosso coração, conceitos errados sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser servo, sobre a essência da missão da igreja, que somos nós, e nós somos o templo do Senhor, nós somos a sua habitação. Ó Pai, que essa palavra toque no coração do meu irmão. E se porventura eu falei algo que não veio de Ti, que o Teu Espírito Santo apague da mente e do coração dos meus irmãos, mas que permaneça somente aquilo que vem do Senhor. Nos ajuda, Pai, como igreja, a avaliarmos o nosso coração em meio a toda essa crise, a avaliarmos, Deus, a nossa espiritualidade em meio a toda essa crise. Gera em nós, em meio a essa crise, um amadurecimento da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa compreensão do Senhor, da Tua palavra, do Teu reino, da Tua missão, do sentido da nossa existência, porque em meio a essa crise a gente vê que nada faz sentido, somente o Senhor. Um simples vírus colocou o mundo de cabeça para baixo, e o mundo de cabeça para baixo está vendo que nada faz sentido, como diz o sábio Salomão, a não ser temer o Senhor, buscar ao Senhor, se entregar ao Senhor, viver para o Senhor, adorar somente ao Senhor, amar com todo o coração somente a Ti. Ô Pai, visita esse meu irmão e essa minha irmã que está com o coração angustiado, com medo. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo todo plano do inimigo, e pelo poder que existe no nome de Jesus, pelo poder que existe no nome daquele que verteu o sangue na cruz e no madeiro, eu ministro sobre esses meus irmãos a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz e a esperança que visita o coração no meio do caos. Deus, em nome de Jesus, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Emanuel, Tu és o Deus conosco, Tu és aquele que passa conosco pelo vale da sombra da morte. Tu és o Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Oh Pai, em nome de Jesus, visita cada membro da Igreja Presbiteriana de Brasília com a Tua paz, com o Teu consolo, com a Tua esperança, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, somos dependentes do Senhor, Pai. Visita a nossa nação, visita o governo, visita as autoridades, visita os cientistas que estão noite e dia trabalhando para desenvolver uma vacina. Obrigado pela Tua graça comum, obrigado porque é o Senhor quem capacita os médicos e os cientistas a descobrirem coisas novas. Mas que a gente não coloque a nossa esperança nisso, porque como diz Paulo, viver é o Senhor, viver é Cristo, mas morrer é lucro, porque a morte é a porta que nos leva ao pastor das nossas almas. Ah, Senhor, nos visita com esperança, que ao olharmos para a vida desse homem, possuído pelo maligno, mas liberto pelo Senhor, o nosso coração se encha de esperança, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, Pai, dê um resto de domingo abençoado para os meus irmãos, uma noite de descanso, em uma semana cheia da Tua esperança, cheia da Tua graça e cheia da Tua paz. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e a gente se vê em breve de forma presencial, para a honra e para a glória de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe. Queridos, a Igreja de Jesus, que se reúne
para ouvir a voz e dar glória ao Deus majestoso. A igreja de Jesus que ouve o seu Senhor, como nós ouvimos nessa mensagem de Marcos 5, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma e o Jesus que envia. É a igreja que testemunha do seu Deus. Salmos 47, verso 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. É a esse Deus que nós servimos, queridos. E é desse Deus que nós queremos anunciar e falar dele ao mundo, para que as pessoas creiam, para que as pessoas se dobrem diante de Jesus. Vamos servir com tudo que nós temos recebido do Senhor. E nós começamos no ambiente que nós estamos, a nossa família, mas também com aquilo que Deus vai colocando diante de nós, como a tecnologia que nos faz chegar até onde você está. Eu quero te convidar nessa noite, onde nos reunimos em torno de Cristo para adorá-lo, para testemunhar do seu grande amor e ouvir a sua voz, a continuar intercedendo num dia que você dedicou à oração e ao jejum pela nossa nação, pelo mundo, uma convocação que a Bíblia nos faz em momentos de calamidade, de epidemia, pandemia, nós nos reunimos e nos colocarmos diante do Senhor em jejum e oração. Eu te convido para nós nos unirmos nessa hora e falarmos com o nosso Deus. Pai, colocamos diante do Senhor o nosso coração. Tantas vezes confiamos em nós mesmos e somos enganados porque o coração é enganoso. E achamos que servir ao Senhor é fazer as coisas do dia a dia, sem ter a intencionalidade de manifestar Tua glória. Muitas das nossas atitudes, ações, do nosso servir é voltado para nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor. Mas agora nós queremos nos unir em oração pelo mundo, clamar pela nossa nação, pelo Brasil, pelas autoridades, para que o Senhor dê direção, que incline o coração deles a Ti e a obediência à Tua voz, à Tua palavra. Clamar pelos enfermos pedindo cura, clamarmos por aqueles que estão servindo, enquanto muitos estão confinados, isolados, muitos estão servindo e correndo risco. Que o Senhor capacite cada um, fortaleça cada um e façam isso para a glória do Teu santo nome, porque no meio de tudo isso o Senhor está sendo glorificado, manifestando Sua graça, o Seu amor, Pai, e a Sua salvação. Guarda o nosso coração saudoso por nos reunirmos para adorarmos ao Senhor juntos, cantando juntos, participando da ceia do Senhor juntos, batizando nossas crianças juntos. Ah, Deus, guarda o nosso coração para que sejamos fortalecidos na leitura da Escritura, ao ouvirmos a mensagem pregada, no tempo de oração, no tempo de jejum, que não seja apenas o domingo quando somos convocados, dedicando esse dia especificamente, mas durante a semana o Teu povo seja inclinado pelo Espírito Santo a dedicar-se em jejum e oração. Pedimos assim, porque confiamos no Senhor, que reina sobre as nações. Tu és o único e verdadeiro Deus, e é confiado no Senhor que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor, soberano, excelso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, esperança, consolo e direção, ousadia e intrepidez na pregação do testemunho da palavra, criatividade para usar os meios. E seja assim, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Peço a sua atenção por algum instante. Nós temos aqui importantes avisos para você e eu peço a sua atenção nessa hora. Queridos, a primeira palavra minha é sobre esse momento que a gente tem passado de quarentena, que nos faz lembrar do período de Quaresma. A Quaresma, ela faz parte da tradição cristã como preparação para a Páscoa, quando nós celebramos na sexta-feira a paixão de Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, e no domingo a ressurreição do nosso Salvador, a ressurreição de Jesus. É um tempo, a Quaresma, dedicado à contrição, à reflexão, à oração, ao silêncio,
lembrando daquilo que Cristo fez por nós. Então nós, nesse período de quarentena, forçados ao isolamento social, estarmos em casa, nós temos uma belíssima oportunidade para nos dedicarmos à leitura da Escritura Sagrada e à oração, gerando assim uma espiritualidade saudável e crescente na intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje seria ceia do Senhor. Estaremos aqui na igreja, a mesa estaria aqui e Jesus nos convidando a cearmos com Ele e sua presença espiritual e todo o povo reunido em comunhão com Ele e uns com os outros. Não podemos fazê-lo. Então aguardamos o momento próprio que Jesus nos dará. Até lá, continuamos sendo alimentados espiritualmente pela palavra pregada, lida, estudada, como meio de graça deixado a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Dedique-se, leia a palavra, estude a palavra, encha-se da palavra, memorize a palavra e faça isso para a glória de Deus. Ouça as mensagens que nós estamos gravando, estudo de quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, temos uma devocional semanalmente agora também. As crianças têm disponível para elas, e pai, mãe, faça isso, tanto o estudo da UCP, que está falando sobre Jefté, Deus se importa com crianças que estão sofrendo, como o estudo sobre Neemias, também disponível para você colocar para suas crianças assistirem aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite. Continue dedicando a sua vida em oração pela nossa nação e pelo coração de cada um de nós, que vamos enfrentando cada um de uma maneira diferente. A quarentena vai passando, a gente vai ficando com o coração mais apertado, precisamos de interceder uns pelos outros. Querido irmão, querida irmã da Igreja Presbiteriana de Brasília, você que é membro dessa igreja, continue sendo fiel e generoso na entrega das suas ofertas e no dízimo. Nós insistimos, não vá ao banco fazer o depósito, mas use os meios eletrônicos e não deixe de entregar o seu dízimo com toda alegria como atitude de adoração ao Senhor. Mas também nós pedimos aqui, eu peço, palavra pastoral e em nome do conselho, seja generoso com as suas ofertas. A Junta Diaconal está se mobilizando, já atenta às pessoas que vão precisar do socorro, já temos feito isso com algumas pessoas das nossas congregações. Temos consciência que alguns irmãos da nossa sede, da igreja sede, também serão alvos desse cuidado por causa da dificuldade que enfrentam. Então seja generoso. Ore por nós, o conselho estará reunido amanhã, onde vamos tratar, dentre vários assuntos, sobre um plano de ação pós-crise. Então ore por nós, estamos analisando esse documento e amanhã vamos tomar uma decisão sobre isso. Nos ajude em oração. Lembre-se que tudo que você tem vem do Senhor, você é apenas um mordomo, você apenas é um bom administrador que você tem recebido do Senhor. Não apenas os recursos, todos os seus dons, mas os recursos fazem parte disso. E nós somos chamados, então, convocados pelo Senhor a sermos sábios na administração desses recursos, para que economizemos e assim tenhamos mais com que acudir ao necessitado. O que ajunta no verão é filho sábio. Então, nesse momento, vamos ajuntar, vamos economizar para sermos instrumentos para abençoar e cuidar do necessitado. Pais queridos, continue contando as histórias da Bíblia para os seus filhos e eu quero incentivar, pegue o resumo, aquilo que Deus trouxe ao seu coração dessa mensagem pregada, reúna com seus filhos, conte a história e ore com seus filhos, para que eles aprendam e tenham também na mente aquilo que vocês estão ouvindo da parte do Senhor. Nós seguimos com as transmissões, quarta-feira é dia de estudar com homens de oração e na próxima quarta-feira vamos aprender um pouco sobre a vida de Samuel e a sua vida de oração. Continuamos com as nossas transmissões e você está vendo agora aqui na tela todas elas conforme o dia que é publicado para que você se programe e venha assim a participar desse momento. Que o Senhor lhe dê uma excelente semana, seja a oportunidade de testemunhar e eu vou usar esse momento aqui para dar um testemunho sobre isso. Numa das aulas, a tia Carol incentivou as crianças a escreverem e colocar um papelzinho debaixo da porta do vizinho. E uma criança fez isso. E a pessoa está sozinha em casa porque o marido viajou para o Rio para cuidar da família lá.
e a mensagem, o bilhetinho, falou profundamente ao coração dessa vizinha que no dia seguinte, 7 da manhã, interfonou para agradecer. Queridos, um testemunho belíssimo de como eu e você podemos servir através do telefone, através dos meios, aquilo que Deus traz ao nosso coração. Então seja essa uma semana que você possa testemunhar daquilo que Deus está fazendo por meio de você na vida de outras pessoas. Louvado seja o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. Que o nosso coração continue confiado nele, para a glória dele. Deus abençoe sua semana.